Olá, seja bem-vindo a mais um programa Foco nos Concursos, o programa da Igreja Cristã Maranata destinado para aqueles que estão se preparando para concursos públicos, tudo bem? É uma alegria imensa ter você conosco aqui em mais um programa, mas eu preciso da sua ajuda. Eu fiquei sabendo que ainda há muitos irmãos que não conhecem o nosso programa. Então, o que você vai fazer? Você vai deixar um like nesse vídeo, você vai fazer um comentário e vai compartilhar esse conteúdo com alguém que está estudando ou está procurando uma orientação referente a concursos públicos, tudo bem? E você sabe que quando eu estou aqui no nosso estúdio de podcast é que eu tenho um convidado para contar para vocês experiências, um pouquinho da rotina de trabalho. E hoje eu estou com um convidado aqui que é muito especial, porque além de ser um irmão nosso, ele é meu amigo de longa data, inclusive, né? Quando nós nos conhecemos, a gente ainda não era concursado do cargo que a gente tem hoje. Então, eu tenho a grata alegria e satisfação de receber aqui o nosso irmão Abraão Oliveira. Abraão, seja muito bem-vindo ao programa Foco nos Concursos. Obrigado, queridão. Primeiramente, eu quero saudar a todos, desejando que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Olha só, o Abraão, hoje ele exerce o cargo de técnico judiciário, que é uma função muito importante no contexto do Poder Judiciário. Só que tem uma trajetória incrível de estudo, de dedicação, e o objetivo desse primeiro programa aqui é contar um pouquinho da trajetória dele e experiências para compartilhar. E tem muita experiência para compartilhar, não é, Abraão? Muita experiência. Que bom, meu querido. Muita experiência. Abraão, só para a gente começar, né, esse contexto aí até você chegar hoje, eu queria saber assim, conta um pouquinho da sua trajetória, de onde que você é, sua formação e por que você decidiu estudar para concursos públicos. Bom, primeiramente, hoje eu sou técnico judiciário do Poder Judiciário da União, num órgão de cúpula que é o Conselho Nacional de Justiça. Isso. Né, que faz parte, né, do Poder Judiciário da União. Vejam, a minha trajetória nos concursos foi a manifestação do poder de Deus. Oh, glória, amém. Porque eu, na verdade, eu nasci num lar, o Júlio conhece bem, né, minha história, nasci num lar, né, simples, né, com uma mãe, né, uma pessoa com pouquíssimo preparada, ou seja, praticamente analfabeta funcional, aprendeu a ler porque o Senhor ajudou nesse sentido, então teve pouco estudo. Então, assim, eu não fui aquela pessoa que tive toda uma instrução. Então, tudo que aconteceu na minha vida, o Senhor que me ensinou. Glória a Deus. E a nossa igreja, né, como instituição, foi algo assim, o diferencial na minha vida. Uau. Por que eu digo isso? Porque ali eu nasci, cresci, me converti e o Senhor me aperfeiçoou com um perfil. Me preparou para todas as questões que são as adversidades da vida. E ali eu vi pessoas que eu pude me espelhar, que eu pude aprender, pastores, diáconos, professoras de todas as classes, que eu passei por todas as classes. Então, tudo isso fez com que eu chegasse onde eu estou. Mas, em especial, o cumprimento do dom espiritual e por que eu comecei a estudar para concurso. Primeiramente, sou formado em Direito. Fui advogado, né? Ainda sou advogado, só que licenciado. Sim, perfeito. Né? Então, por causa da questão de incompatibilidade. Perfeito. Né? Então, fui advogado durante um bom tempo, mas um advogado com vida difícil, né? Não é aquela coisa que geralmente as pessoas têm como... Os advogados hoje que ostentam nas redes sociais, aquele glamour, vamos pensar assim, né? A realidade é dura. A realidade é dura do advogado em si. Não é exatamente como as pessoas imaginam. Mas normal hoje em dia, né? Todas as carreiras são muito disputadas, o mercado de trabalho não está aí, né? Fácil para ninguém, né? E não seria diferente comigo, né? Formei em Direito no ano 2012, mas veja bem, por que eu fiz Direito? Primeiro porque eu não sabia fazer cálculo. Então, assim, eu precisava fazer a faculdade que não tivesse cálculo. Então não fez contabilidade, ou engenharia. Fugiria disso, assim, facilmente. Como fugi a vida toda, né? Eu acho que eu cheguei a formar no ensino médio só por milagre de Deus e misericórdia dos professores, né? Certo. E foi desse jeito. Aí eu fui fazer Direito na faculdade. Mas vejam, chegando no final de 2012, eu estava formando em Direito, sem saber o que eu ia fazer da vida.
E eu acho, Jobrão, isso é a realidade de muita gente hoje em dia, né? Não só de jovens, mas de várias áreas profissionais, né? Se está se formando, e agora, né? E agora? E agora? Exatamente. E agora? E agora? O que eu vou fazer, né? Então, eu vou formar. Aí, como você tá formando em direito, a primeira coisa que as pessoas dizem é: você tem que fazer a prova da ordem, você tem que ser advogado, né? Eu ouvi essa expressão: você fez advocacia, tem que ser advogado. Tem que ser advogado, né? Mas eu, particularmente, não conhecia a carreira, não sabia como era, nem entendia muito bem. E na faculdade, no último período, né? E eu busquei uma direção do Senhor. Amém. Falei: Senhor, e agora? Eu vou formar na faculdade? E eu tive muita dificuldade para formar na faculdade. Sim. Tive muita dificuldade, tive algumas reprovações e tudo. Nunca fui uma pessoa disciplinada, né? Então, assim, tinha dificuldade para aprender, para sentar, para compreender as coisas, né? Mas isso eu falo sem vergonha nenhuma, porque, assim, para honra e glória do nome do Senhor. Amém. Isso mudou e foi Amém. Deus que mudou a minha Glória vida. a Deus. Então, vejam. Então, no final de 2012, o Senhor me deu um sonho. Olha só, quero saber. Né? E olha que interessante. Naquela ocasião, quando eu perguntava às pessoas, falava assim, o que eu tinha que fazer, eles falavam: não, você tem que fazer a ordem, né? Aí eu, mas como é que faz? Como é que faz? Faz um cursinho. Aí me indicaram um cursinho, né? Era telepresencial, né? O professor ficava lá longe lá, mas era ao vivo, né? Entendi. Exatamente, é um modelo comum, né? Exatamente. E aí, o que aconteceu? Como eu comecei a fazer aquele cursinho, final da faculdade, e o senhor me deu um sonho. Né? O sonho é um pouco longo, então eu já vou contar o sonho discernindo algumas coisas. Sim. Né? E no sonho o senhor mostrava, né, que eu estava como se fosse no mercado. E eu tinha necessidade, né, de comprar algo para o meu sustento. Né? E eu estava ali no mercado, via pessoas, né, andando, outras correndo, outras mais apressadas, outras mais lentas, né? E assim já vou discernindo. É a vida, né? Sim. A vida é um grande mercado, né? Então, assim, você precisa, né? Só que você precisa de algo que seu sustento. E isso é interessante. Você tá lá, você precisa ter uma condição para ter algo que sustento, né? E depois eu ia para a fila. Chegando na fila, era uma fila enorme, imensa. E eu olhava para aquela fila assim: meu Deus do céu, quando é que vai chegar a minha vez, Pode né? chegar a minha vez. Chegando no caixa, eu olhava para aquilo. Aí eu via assim, do lado assim, tinha um caixa, era como se fosse um caixa especial para idosos, pessoas com deficiência e tal. E eu olhava para aquilo e falava assim: poxa, eu tenho até direito a esse caixa, mas eu não quero não. Não vou não, fico constrangido. Mas no final das contas eu acabava indo para aquele caixa. Quando eu chegava no caixa e chegava a minha vez, e eu não tinha nada nas mãos. Não tinha nada. Interessante, eu ia pagar por uma coisa que não tinha nada na mão. Aí que eu ia pagar, é como se eu pagasse para receber depois, eu não escolhi. Né? Aí a pessoa que estava no caixa, ela me cobrava um valor. E eu tinha comigo, na minha mente, de que por aquilo que eu queria levar, eu tinha que pagar 2 moedas. Olha só. Eram 2 valores. Não, é 2 moedas. 2 moedas é o preço. Exato, esse seria o valor. E ela disse assim pra mim: não, você vai ter que pagar 10. Pagar 10. Aí eu ficava assim, no sonho, retrucando: não, 10 é demais, não tem como. Não vou pagar não, vai ter. Aí eu olhava pra ela e falei: mas e se eu não pagar 10? Ela falou assim: você não vai. Não vai levar, não vai receber. E eu disse assim: então tá, né? Toma aqui. Aí eu dei. Deu os 10. As 10 moedas pra ela. Aham. Quando eu dei as 10 moedas, eu ainda falei: mas por quê? Ela falou assim: porque você foi escolhido pra isso. Amém, glória a Deus. Aí eu fiquei assim, entreguei. Só que quando eu entreguei o valor, em vez de eu receber aquilo que eu esperava, eu recebi algo muito maior. Aleluia, glória a Deus. Amém. Então, assim, era como se fosse um prêmio. Um prêmio, né? E naquele momento, aquela pessoa que eu entendi ali que era um anjo, né? E começava a tocar, tirava um instrumento assim, parecia uma flauta, só que ela fazia várias voltas, assim, uma coisa assim. Lembra aqueles carneiros antigos, exatamente, né? Chofar. Chofar, exatamente. E muito, muito diferente. E o som que ela tirava
Era um mistério, porque para quem conhece instrumento de sopro, sabe que é um instrumento melódico, ou seja, ele faz uma nota só. O Abraão é saxofonista, diga-se de passagem, um excelente saxofonista. Pra glória e honra do Senhor. Essa informação não tinha tanta necessidade. Mas, amém, obrigado, tá, querido? É para a honra e glória do Senhor mesmo. Isso. Muitas experiências, e assim, e o som que o Senhor me deu, deixa para outra ocasião, Outro programa. foram através de sonhos, Amém. né, que o Senhor deu. Voltando pro sonho anterior, né? Então, quando ela tocava, saía 3 notas. Uhum. Era uma primeira, uma terça e uma quinta, formando um Um acorde. acorde. Pra quem é da música, mas elas se encaixam pra fazer um acorde. Exatamente. Né? Isso é impossível De fazer com um. num instrumento de sopro. Olha só. No máximo, com muita técnica, e não fica bonito, alguém consegue fazer 2 notas. Aham. Porque ele soa uma nota no instrumento e consegue executar. Já vi. Mas não é uma coisa bonita. E ela fazia 3 notas. Aí. O que denota também a Trindade de Deus. Amém, amém. E quando eu ouvi aquilo formando o acorde, eu falei, opa, peraí, isso aí não é normal. Não é normal. Isso aí é de Deus. Eu Amém. contava, isso é de Deus. E eu ficava, aí eu saía dali, né, recebia o prêmio e ficava olhando assim, os anúncios. Eram anúncios dizendo, assim, passava até na TV. Hoje está se cumprindo, Júlio. Amém. Hoje está se cumprindo. Hoje tá se cumprindo. Passava até na TV. Rapaz, e eu via assim, Glória eram a Deus. anúncios, placas, e eu passava assim na frente, como se fosse assim da TV, de uma loja assim, e via noticiando lá Que você tinha. que tinha recebido um grande prêmio, Olha aí, ó. né? Acordei. Aham. Acordei, fiquei com aquilo na mente, meu Deus, que sonho foi esse? O que aconteceu? Esse sonho tem mistério. E naquela ocasião, eu fui lá e anotei. Anotei assim, hoje, dia 22 de dezembro de 2012, tive um sonho. Olha só. Escrevi o sonho, tá lá escrito, né? E fui para o cursinho. Da OAB aí. Exato, cursinho da OAB. Cheguei no cursinho da OAB, né, tinha o professor dando aula numa TV como essa, lá em São Paulo, Uhum. e eu tava sozinho naquele dia, eu não lembro que dia era da semana, eu sei que eu tava sozinho lá, fazendo curso, preparando para a OAB, e eu falei assim com o Senhor, dentro da minha mente, eu falei, Senhor, que sonho foi aquele? Eu sei que tem mistério, mas eu não entendi. Entendeu? Nesse momento, Júlio, o professor lá em São Paulo, ao vivo, Ao vivo. falou bem assim, olha gente, eu vou parar a aula aqui, porque eu preciso dar um recado. Uhum. Vocês já estão se preparando para a ordem, né? Vocês já estão com foco, né? Foco. Estudando. Então veja, existe uma oportunidade de que vocês possam ter uma estabilidade profissional. Muito bom. Uhum. E aí ele falou, e é o concurso público. Até então eu não tinha muita conexão com conhecia. aquilo, não conhecia direito, né? E ele falou assim, é o concurso. Aí nesse momento que eu prestei atenção, ele olhou pra mim e disse, olha, eu tô falando isso aqui pra alguém, eu não sei onde você está, em Olha qualquer só. lugar do Brasil. Eu tô falando isso com você. Amém. O concurso é uma fila. Ó. E você já está nela. Já tá na Foi a fila. primeira vez que eu ouvi essa Da expressão. fila, né? O pessoal fala. A realização foi o sonho. Não foi o som. Então veja, o Senhor me deu um sonho, ainda discerniu, falou assim, a fila, estou nela, tem uma fila ali. Aí eu entendi, é concurso. Concurso público é o caminho que Deus tem pra você. Na hora eu entendi, é Olha concurso, só. agora eu entendi. Amém. Mas vejam, queridos, aí tinha o discernimento do valor, né? Sim, o que você teria que entregar pra conseguir. Exatamente, o que eu teria que entregar para conseguir. Cada um tem a sua experiência. Né? É verdade. Né? Algumas pessoas passam com menos tempo, outras passam com mais tempo e outras não passam, mas cada um tem a sua experiência. Mas o que o Senhor tinha reservado para mim, como a pessoa ali, o anjo falou comigo, que eu tinha sido escolhido para aquilo, é que eu precisava passar por muita experiência até adquirir a maturidade necessária. Isso é muito importante. E isso foi muito importante, né? Como homem, como servo, como pai, né? Então tudo isso, né? Como o salmista diz, né? Foi-me bom ter sido afligido, Exato. né? Verdade, Então, como Jó também disse, né? Porque antes ouvi de ti, Uhum. mas Agora agora os meus olhos te veem. É diferente. Então, exatamente, é diferente. Então, eu comecei, né, durante aquela estada, a ver o poder de Deus. Aí foi passando o tempo e eu já tinha discernido, mas eu não queria Aham. né, aceitar a situação, como no sonho.
Porque acontece, quando eu falei com o pessoal, como é que é concurso? Quanto tempo demora? Cara, A pessoa virava e falava assim, é 5 anos estudando. O outro falava assim, 4 anos. O outro estudei 6 anos. O outro, 3. E eu pensei assim comigo, não, 2 anos. Tá 2 anos é um bom prazo. 2 anos eu acho que é um bom prazo, já deu, não dá mais que isso. E eu comecei a fazer prova e tal, existe até uma determinada banca, não sei se eu posso falar aqui o nome, vou até evitar, mas existe até uma determinada banca que você geralmente, você marca uma questão e se você errar... Aí raça lá no ponto. Né? Exatamente, Sim. né? Rapaz, fui fazer questão daquele concurso, a primeira prova que eu fiz, saí de lá devendo ponto. Eu lembro da nota, menos 13. Que isso. Né? E eu falava assim, mas e senhor, aí, como é que vai ser? como é que é isso? Então, assim, essas dificuldades você vai aprendendo, se desenvolvendo. Eu também não tinha um apoio. Não tinha ninguém para me ensinar, não tinha nada, uma pessoa para me instruir. E assim, isso é importante dizer, porque às vezes a gente espera e aguarda que uma pessoa ela nos ajude. Em qualquer lugar, às vezes no seu setor de trabalho, né, e na vida secular, você fica esperando alguém. A esperança, ela vem do Senhor. Amém. Espera no Senhor. Amém. E Ele tudo fará. Amém. Então, eu tava esperando alguém, mas assim, não parecia, não acontecia. E o tempo foi passando, aí quando eu discerni o sonho a respeito do valor, vou dizer logo aos irmãos. Cada moeda era 1 ano. 1 ano que você tinha que Ou seja, esperar. E veja bem, eu queria pagar só 2 moedas, eu só queria estudar 2 anos. No máximo. No máximo. Né? Mas o senhor falou comigo, não, você vai ter que estudar 10. 10. Era nem questão de estudar. Não era questão de estudar. Era isso. Era esperar. Esperar 10. E isso não é para todos, porque assim, quando eu tive esse discernimento do tempo, porque a palavra fala assim, porque Deus não é homem para que minta, nem tampouco, né, para que diga e não confirme a sua palavra. Amém. Então, quando o Senhor faz uma promessa, ele faz a promessa e quando é de Deus, ele confirma aquela promessa para que você possa esperar nela. Então, eu fui pedindo confirmações, Senhor. Todo aquele sonho. É isso mesmo. Aí comecei a fazer prova do Senhor. Eu falei, Senhor, eu tô devendo nota nas provas. Esse próximo concurso agora que eu vou fazer, que eu comecei a fazer várias provas, eu quero ver o meu nome na lista, pelo menos em 1.500. Pelo menos lá no Diário Oficial. Saber que é isso aí, não tinha vaga. Naquela época não tinha limite de cadastro de reserva. Não tinha, né? Fazia. Eu tô entregando a moedinha aqui, né? Eu tô entregando a moeda, Senhor. Fazia assim. E naquele concurso saiu minha primeira aprovação. 1.500 e lá vai. Olha aí, ó. Aí eu falei, pronto, o senhor confirmou aqui. Só que foi passando mais um tempinho e fui fazer um outro concurso. E eu falei, Senhor, era um concurso de analista, então você tem que passar na parte objetiva, né? Ter os mínimos, ainda ter o número de corte de nota para chegar à sua parte discursiva, que não é uma redação simples, mas é uma dissertação a respeito de um determinado assunto. Precisa ter um gabarito, você simplesmente não pode falar, não é igual uma redação que você disserta qualquer assunto. Não. Né? E caiu um determinado tema da Constituição, na época eu não sabia nada, tema fácil, mas não sabia nada, e eu falei com o senhor assim, Senhor, essa próxima prova, só para eu ter certeza, Senhor, novamente, se for para eu reprovar, que eu reprove na discursiva. Foi exatamente. Eu vejo, o que você falou... Então, foi exato, o senhor cumpriu o que eu falei. Eu entendi, não, é isso mesmo, é o caminho. Aí, o tempo foi passando, e um amigo meu, hoje ele é magistrado, né? E a gente em conversa, um dia ele me contou uma experiência dele, e ele virou pra mim e falou assim, Abraão, eu tive que esperar, assim, do nada, e eu não contei o sonho pra ele. Eu tive que esperar 10 anos pra estar no cargo onde eu estou. Se eu soubesse, lá, eu não teria suportado. Imagina, saber quanto tempo que você vai ter que esperar. É um sofrimento. Olhei pra ele e falei assim, é um sofrimento. É um sofrimento. Imagina, eu não aguentaria. Exatamente. E aí eu continuei estudando. A vida, casei, né? Deixei de ser jovem, tive filho, né? Meu filho nasceu com uma enfermidade raríssima, né? O Júlio conhece bastante a minha história, viu tudo que eu passei com família. Mas tudo isso foi Deus me curando e me aperfeiçoando. E naquele momento, em 2018, né? Eu tava numa situação muito difícil, meu filho tava no hospital, né? E foi um ano, assim, tremendo, né? E tava no hospital, numa situação... Ele tava, né, morrendo, né? Tava em coma, inclusive,
né? E eu tinha já pago passagem, já tinha comprado as coisas, local, etc. Na verdade, na igreja me ajudou nesse sentido para ter um local lá para ficar, né, em Brasília. E não tinha condições nenhuma de estudar. É por isso que eu falo, não era questão de estudar. Era o tempo necessário para o cumprimento da promessa. Porque o cavalo se prepara, né? Mas a vitória vem do Deus. Senhor. Amém. Então, aquele tempo era necessário. Então, em 2018, quando eu tenho as mínimas condições de estudar, com a cabeça da forma como eu estava, eu virei para minha esposa, e agora? Nosso filho está aqui nessa situação, e eu tô com a passagem, ela virou para mim, vai, eu fico aqui, pode ir. Amém. E eu fui. Peguei o avião e eu confesso que eu cheguei naquele dia da prova, era uma prova do Superior Tribunal de Justiça, da STJ, né? Um cargo técnico. E eu confesso que eu olhava assim pro teto e falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Né? Uma situação lá. Fiz a prova, voltei para casa, as coisas foram dando, a vida continuou e tive uma aprovação naquele concurso. Olha só. Né? Agora, veja, olha o mistério, né? Assim como outros concursos que eu comecei a passar, né, com o tempo, eu tive concurso que eu saí assim, rapaz, Esse é o meu. Passei, consegui. O prazo do concurso expirava e não me chamava. Não chamava. E isso é frustrante. Muitos de nós passam por isso. Sim. Né? O prazo, você lança aquela expectativa, começa a falar para as pessoas. Passei. Aí vem seu tio, e aquele concurso que você passou? Não, ainda não chamou. E passa 2, passa 3 anos, passa 4 anos, o concurso expira, acaba, você não foi chamado. Passei por isso. Então, o que acontece? Como eu já tinha essa experiência, eu não estava numa classificação muito boa, os anos passaram, né? Veio o ano de 2020, 2021, quando teve a pandemia, inclusive, né? E eu já tinha esquecido. Sim, deixou de... Deixei, né? Porque assim, não tinha como. Né? E eu tive uma outra aprovação no concurso da Polícia Federal para agente, né? Que foi um mistério, na verdade. A minha intenção era fazer com que a minha esposa passasse, né? E eu não sabia nada. E a prova, olha o mistério. A prova, ela tinha 3 blocos, né? Era uma só de contabilidade, uma só de estatística e a outra das matérias que são comuns, né? E o senhor me fez passar naquela prova. Ah, é? E a minha esposa não passou, não. Ô, Abrão, olha só, eu quero te falar uma coisa. Será que essa história você pode contar no próximo programa? Mas é claro. Essa pode contar no próximo programa? Olha só, rapaz, olha só, quantas experiências. A gente... E uma coisa marcante, assim, Abrão, pra gente meio que encerrar a primeira parte aqui da sua participação no programa. Olha só. É interessante como que às vezes a gente faz os planos, mas a palavra do Senhor que permanece na vida do servo, né? Isso. E eu queria destacar algumas coisas aqui que eu vi na sua trajetória, e a gente é amigo e tem coisa que a gente não fica tanto, né, descobre em outros momentos, né? Primeiro, todos os irmãos que vêm aqui testificam de como que Deus fala, que Deus dá a direção. Os irmãos testificam aqui que são aprovados, que consultam ao Senhor, que têm dons espirituais que dão a direção. Então, meu irmão, nosso Deus é vivo. Busque Ele, que Ele vai se revelar, que Ele vai falar contigo, né? Outra coisa que eu queria destacar aqui na trajetória do Abrão, não é porque você, de repente, não foi um bom aluno, né, Abrão, na sua faculdade, né, que você não possa ser aprovado em concurso. Você pode se tornar um bom aluno, Sim. né? Você pode aprender a estudar para concurso público, para passar na sua prova. Então, se eventualmente você fez um curso até que você não se identificou, eu falo isso, Abrão, que às vezes alguns concursos são para qualquer formação. Então é até uma oportunidade da pessoa mudar de carreira, né? Então, se você não foi um bom aluno, você pode se tornar um bom aluno. E depois o Abrão vai até comentar como que ele estudava, né? Que ele começou a passar em vários concursos. A gente vai conhecer um pouco mais disso, né? E contar com a direção do Senhor, esperar no Senhor, né, Abrão? Isso, e esperar na direção do Senhor. Tá certo, Abrão? Dessa primeira parte aqui, é que você vai voltar na semana que vem, não volta com a gente aqui? Volto na semana que vem. Para concluir, inclusive, a experiência do Dona, que eu ainda não terminei. Isso. Então, fiquem na expectativa aí para semana que vem. Tá certo, meu querido. Então, olha só, esse foi o nosso programa Foco nos Concursos de hoje, onde você conheceu uma pequena parte ainda da trajetória do nosso irmão Abraão. E eu quero te convidar para você assistir na próxima semana o nosso próximo programa, porque ainda tem mais experiências ainda para ele compartilhar e conhecer um pouquinho também da rotina de trabalho dele. Tudo bem? Então esse foi o nosso programa de hoje, Abraão. A paz do Senhor. Até semana que vem. Até semana que vem.